carta aos Colossenses, no capítulo 2. Vamos então ler as Escrituras, Colossenses, capítulo 2, que diz assim a palavra do Senhor: Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, e nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo arriscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e Deus triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos engane pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias da festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domina seu belo prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. E não ligados à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos em Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas parecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Vamos agora vamos ouvir o nosso irmão Alberto, a quem de facto nós enviamos um forte abraço, assim como também aos nossos irmãos lá em Angola, ao Cristóvão e ao Eloy. Estamos orando por vós, então vamos ouvir o que o nosso irmão Alberto tem para nos dizer. Está a gravar, não está? Portanto, eu reforço as palavras do nosso irmão José e eu pedi só para interromper pelo seguinte. Eu esta semana recebi uma mensagem da nossa irmã Filomena de Londres e ela até me escreveu-se de uma forma meio estranha, como vocês vão ver. Mena, um beijinho para ti e que Deus te abençoe. Não estás esquecida, mas ela diz assim: bom dia, Pérola Preciosa. Menino Carlos, a minha mãe, quando chamasse menino ou menina a um filho, vinha maca. E depois ri-se. Continuando. Menino Carlos, vem aí, tareia. Só mencionam Angola e Brasil. Já percebeste agora porque é que eu pedi para falar? Só mencionam Angola e Brasil nas vossas saudações no culto. E Inglaterra? Também ouvimos as mensagens? Por favor, mencionem-nos. Está tudo bem? Beijinho. E eu depois, também para entrar com ela, escrevi-lhe e disse-lhe assim: ok, mamamungua.
Sabes o que é mamamungua? Isto é em Quimbundo, tive que ir ao Google, né? Em Quimbundo, mamamungua significa madrinha. Ok, madrinha, as nossas desculpas, vamos retificar a comunicação. E beijinhos. E então a retificação está feita, mas evidentemente, até porque isto vai parar a muito cedo que a gente nem sabe, e olha, as nossas saudações são para o mundo inteiro, para que ninguém se sinta mal. De qualquer das maneiras, um beijinho, Mena, e para o pessoal aí de Inglaterra, o Pedro, a Raquel, um abraço forte para eles também, e para a Joana, naturalmente. E gostava de dizer outra coisa. Vamos ter outra surpresa esta noite. Esta noite vamos ter outra surpresa que, a seguir a ouvirmos o irmão Alberto, nós vamos ouvir outro irmão do Brasil. O irmão Benjamin Bruch gravou um vídeo e ontem ele entrou em contato comigo e disse: "Ei, pode dar-me o seu número de telefone para o WhatsApp?" E eu lá mandei o coisa para o WhatsApp, que eu tenho um vídeo para mandar. E então ele mandou-me um vídeo. E eu já mandei o vídeo para o Márcio, está ali, para ser visto daqui a nada também. Vamos ouvir o irmão Alberto primeiro, e depois vamos ouvir o Benjamin, também lá do Brasil. E vocês vão gostar de saber quem é o Benjamin, porque finalmente vão saber quem é o Benjamin. Eu vou sempre falar no Benjamin Bruch, hoje vão vê-lo e vão ver a história, um pouco da história dele. E um pouco da história dele ligada a nós, como é que ela aconteceu e como é que as coisas têm andado. Graças a Deus por este ministério. Há bocado o Nando dizia, e é verdade, este ministério tem ido muito longe. E que Deus nos ajude, que o Senhor seja glorificado e que muitas almas sejam ajudadas. Um grande abraço, Benjamin. E ao irmão Alberto. Irmão Alberto, vai ouvir o Benjamin e vai falar em si também. já vamos ouvir os dois. Um grande abraço para ambos. Vamos então ouvir. Olá, irmão Carlos. Resolvi mandar um vídeo, um áudio, né, para que o irmão venha me conhecer e, se quiser, mostrar para os irmãos, né. Me chamo Benjamin, moro em Rio Negro, Paraná. Sou casado, tenho 2 filhas, uma de 10 e outra de 16 anos. E estou aqui no meu emprego, resolvi fazer esse pequeno vídeo, né, para o irmão conhecer eu. A gente já se conhece desde 2004, ainda quando as mensagens eram só em áudio, né. Agora já tem os vídeos, né, muito bom. Sempre estamos acompanhando aqui os estudos de Colossenses, né. Obrigado pelas mensagens, pela participação de todos. Mando um abraço ao Nando, também todos os irmãos ali, né? O irmão Alberto também, que conheço o irmão Alberto já quando era da Rádio Mundial. E é a primeira vez que eu ouvi ele, né, aí, até fiquei meio surpreso, porque eu já conhecia a voz dele, mas não sabia quem era ele. E aí então, vendo, né, ele com os irmãos aí, conhecendo a mensagem da graça, né, nossa, ficamos muito alegres, né, com isso. Mando um abraço para ele, né, para todos aí. E continuamos, né, firmes, né. Apesar de aqui só ser a gente, né, só a minha família que na minha cidade que conhece, né, e defende, né, a mensagem da graça, o mistério. A gente participa com os irmãos na Igreja Batista. Até o pastor da Igreja Batista ali onde a gente vai, ele conhece a mensagem que eu entendo, que a gente defende. Mas nós entramos num acordo, né, em não brigar, não discutir, um aprender com o outro, né? E eu acho que devemos fazer isso, né, tentar com amor, né, com carinho, falar da mensagem aos outros, sem briga, sem discussão, sem, né, como os nobres bereanos, né, de bom grado.
E agradeço, né, por tudo que Deus fez em minha vida, por ter conhecido desde 2000 a mensagem da graça, conhecido essa diferença, né, que é do Evangelho. Eu vim da igreja Assembleia de Deus, desde os meus criança, né, nasci na igreja, mas quando eu tinha 14 anos, eu me afastei da igreja. E aí eu não quis mais saber de igreja, né, ou nada relacionado a Deus. E fui para o mundão, né? Mas chegou uma época que eu queria parar em viver errado, em viver como eu vivia, né? Eu fui por muito tempo usuário de droga, muito rebelde, né? Desonrava pai, não queria saber de nada. Mas chegou um dia que eu mudei. Eu pensei comigo, eu falei, né, que sentido que tem eu parar com tudo. Parar de sair, parar de bagunça e viver uma nova vida. Foi aí então que eu resolvi voltar para a igreja, ler a Bíblia. Eu voltei para a Assembleia, mas eu não queria voltar para a igreja, né? Eu queria aprender da palavra de Deus. Aonde eu andava, eu ficava pensando, mas qual é a igreja certa? Né? Tem tantas igrejas. Um falava uma coisa, outro falava outra. Foi então que eu conheci um pastor na rodoviária de Curitiba, um grande homem de Deus, né, que hoje mora em Recife. Ele e um outro também senhor, pastor, né, que mora em Recife. O primeiro foi que eu conheci e conversei, foi Heraldo Ramos, né? E depois, junto, estava com ele o pastor Douglas Lefebvre, de Recife. Ficamos uns 3 minutos falando sobre a Bíblia e ele me deu um telefone. Passou uma semana, eu resolvi ligar para ele. Ficamos amigos e comecei a trocar ideias e a estudar a Bíblia. Ele me dava livros e eu fazia muitas perguntas e ia anotando e ia conhecendo cada vez mais dessa mensagem, a revelação do mistério. O primeiro livro até que ele me deu foi a Revelação do Mistério, que eu tenho até hoje. E com esse passar dos anos, né, conheci irmãos de São Paulo, o Léo Keiper, seu pai, irmãos de Santa Catarina, né, e irmãos de tantos outros lugares, né, que tinham a mesma ideia, pensavam o mesmo sentido. Então eu pensei, bom, existe algo diferente na palavra, né, não estou sozinho. Foi então que eu também encontrei nessa mesma época o site A Igreja o Quinta do Conde. E comecei a ler, né, os livros, os materiais que o irmão escreve e ia imprimindo, né, todos esses livros. Com o passar dos anos comecei a dar livros, a distribuir folhetos, falar dessa mensagem. E como o irmão sabe, a luta é grande, é difícil, muitos, né, aceitam, mas muitos não aceitam essa mensagem. Recusam, né, muitos não querem saber realmente em estudar a palavra de Deus. Então é com alegria que eu mando esse vídeo por irmão e peço que os irmãos aí, o irmão Carlos, continuem orando por mim, pela minha família, para que nós possamos aqui em Rio Negro ter um ministério, né, forte, que mais pessoas venham a crer nessa mensagem da graça. Quero deixar para o irmão um versículo, né, porque nós estamos estudando Colossenses, né, e eu gostei muito de Colossenses 2, que diz: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós,
e pelo que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos na plenitude da inteligência do conhecimento do mistério Cristo. Então esse combate, né, como o irmão já mencionou em estudos anteriores, não é apenas uma guerrinha, mas é um combate, né, firme, e é uma luta, né, cara a cara contra o inimigo que defende ainda e resiste. Mas sabemos que em Cristo somos mais que vitoriosos. Um grande abraço a todos e que Deus nos abençoe. Amém. Graças a Deus por mais esta reunião de oração, comunhão e estudo bíblico. Louvo ao Senhor pela vida de cada irmão que se interessa em adorar ao Senhor através das Escrituras. Agradeço as orações e a recíproca é verdadeira. Lembro cada dia de cada um de vós em oração também. Estudando Colossenses capítulo 2, a parte final, do verso 13, lemos assim: perdoando-vos todas as vossas ofensas. E aqui o apóstolo Paulo, ele vai seguir para o verso 14, mostrando o valor do perdão conquistado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. No último estudo foi abordado muito bem a questão do perdão. Porém, sempre nós temos algo a completar com as nossas próprias dúvidas, questionamentos e pensamentos. Quantas vezes, em algum dado momento, você já não se questionou que não se sente assim tão perdoado por grandes ofensas cometidas e os pecados? Muitas pessoas têm esse conflito dentro de si. Será que você um dia se sente já aliviado e perdoado? No outro dia você já não sente que é tão perdoado assim e acaba ficando deprimido, acaba ficando preocupado. Um dia eu me sinto bem, outro dia não me sinto tão bem assim com relação à vida espiritual e ao perdão de Deus. Deus nunca pretendeu que a segurança do perdão fosse ser estabelecida na base dos sentimentos. E aqui está o grande problema de muitas pessoas. Uma pessoa pode se sentir perdoada e nunca ter sido perdoada. É uma questão séria. Outras pessoas, e simplesmente o crente mesmo, ele não se sente perdoado, mas verdadeiramente ele é perdoado na sua fé em Cristo Jesus. Aqui está então a diferença, os seus sentimentos. Mas se Cristo ganhou o perdão por você, por que você ainda fica em conflito com seus sentimentos? Deus quer simplesmente que saibamos que há perdão no sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E esse é o ponto. Aonde vamos conseguir isso? A certeza na palavra do Deus vivo, a Bíblia. O importante é sermos perdoados, não importa aquilo que vamos sentir ou deixamos de sentir. Muitas pessoas ficam se penalizando, porque vez ou outra recai no mesmo erro, no mesmo pecado, e volta, vez ou outra, ao mesmo vício. Mas isso não é o pecado para nunca mais ser perdoado, o perdão que jamais acontecerá. Essa é uma recaída. Muitos confundem a recaída com um pecado que não há perdão. Podíamos destacar Mateus 12, 22, 24, nos versos 22 e 24, quando muitos blasfemavam e Jesus dizia que aquela obra que ele realizava era através do poder do Espírito Santo, enquanto que os fariseus, os religiosos, atribuíam a Satanás. Isso era uma blasfêmia. Outro pecado que muitas vezes não tem perdão, ou não tem perdão de jeito nenhum, são aqueles cometidos pelos incrédulos. Hebreus capítulo 6, aquele da apostasia, de pessoas que pecam voluntariamente em afronta, conforme Hebreus capítulo 10, verso 29, profanando o nome e o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E o pior de todos, cometido pelos incrédulos, está em João,
capítulo 8, no verso 24. O pecado da incredulidade. Aquelas pessoas que vão morrer sem arrependimento e não querem a fé no Senhor Jesus Cristo. Aqui está então a diferença do verdadeiro crente, aquele que cai, mas se levanta, conforme Tiago, a carta de Tiago, que diz que tropeçamos em muitas coisas. Aquele que não é salvo, ele tropeça e cai e fica prostrado. O Salmo 37, no versículo 23, podemos destacar: o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Provérbios, no capítulo 24, no verso 16, podemos ler: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos serão derribados pela calamidade. Ainda aquele que diz assim: eu creio que o Senhor me perdoou. De fato, mas eu não consigo me perdoar. Bom, essa é uma questão justa, é um sentimento considerável, mas não é uma atitude razoável. Uma vez que o Senhor já lhe perdoou na cruz do Calvário, quem é você para ficar se afligindo com sentimentos de culpa? A fé nos garante o fato do perdão do Senhor Jesus sobre as nossas vidas, sobre os nossos pecados. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Alberto, espero que sim. Quando o nosso irmão Alberto falava aqui no versículo 13, e vamos ler mais uma vez, versículo 14, desculpem, quando diz: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou no meio de nós, cravando-a na cruz. Isto, quando nós nascemos logo, é-nos dado logo uma cédula. Eu não sei como é que funciona bem agora, mas sempre foi assim. Logo, a partir do nascimento, essa cédula era-nos dada. E a nossa vida, humanamente falando, o homem também é assim. Ele já nasce com a cédula riscada, completamente riscada. Ou seja, ele nasce com a cédula, já com o carimbo vermelho ali cravado. E o que é certo é que não existem falsificações. Nós não podemos falsificar a nossa cédula, nós próprios, e tentamos rasurar aquilo que já vem na nossa natureza pecaminosa. Infelizmente, muitos há que tentam rasurar a cédula e tentam fazer com que nós próprios tenhamos a capacidade de poder ganhar a salvação através das nossas atitudes. E isso chama-se rasurar a nossa cédula, que ela já vem contra nós próprios, e que só o sangue do Senhor Jesus Cristo teve o poder, e nós vemos logo aqui a seguir, quando diz, tirando-a do meio de nós, cravando-a na cruz. E não é por nada que está aqui este versículo, e este versículo, a última parte diz, cravando-a na cruz, porque só a obra do Senhor Jesus Cristo é que pôde nos limpar o nosso cadastro, ou seja, o nosso registro criminal estava péssimo. E o Senhor Jesus Cristo, só mesmo o poder da cruz, é que limpou-nos completamente. E nós hoje, aos olhos de Deus, estamos limpos, perfeitos, santos, e a nossa situação neste momento é esta, pelo poder somente do Senhor Jesus Cristo, aquilo que Ele fez por cada um de nós. Não adianta nós tentarmos, como muitos há que dizem que ainda hoje, de facto, o Senhor Jesus Cristo morreu por cada um de nós, tudo bem, mas para nós mantermos a salvação, nós temos que continuar a agir corretamente, porque senão... Então este versículo não fazia sentido nenhum, estar aqui não fazia sentido nenhum. Teríamos que o excluir, se assim fosse, se tivéssemos que fazer alguma coisa para manter a nossa salvação. Longe de nós tais pensamentos, porque são pensamentos diabólicos. A nossa salvação, ela é garantia total, nós temos essa certeza absoluta, é uma certeza eterna, temos a certeza, através do Senhor Jesus Cristo, somos salvos, somos perfeitos nele, e é isso quanto nos basta, de facto, vivermos uma vida plena, tendo a certeza de que a nossa cédula foi cravada na cruz. Que o Senhor assim nos ajude, para que possamos ter a cada dia, nos lembrarmos disto com alegria.
e não desanimarmos, irmãos. Vou passar a palavra ao outro irmão que queira partilhar mais um pensamento. De facto, este versículo dá-nos uma segurança tremenda. Quando, de facto, nós lemos que, perdoando todas as ofensas, não há pecado que o Senhor não possa perdoar. Às vezes há pessoas que dizem, é impossível que Deus me perdoe. Eu acho que é importante e que é bom que nós tenhamos a consciência dos nossos pecados, da gravidade até dos nossos pecados, porque quanto maior for a nossa consciência do nosso pecado, então, como é que eu ia te explicar? Maior é a nossa gratidão para com Deus, é a nossa a visão acerca de Deus, da grandeza do poder de Deus. De facto, o sangue do Senhor Jesus Cristo nos lava e purifica de todo o pecado. Portanto, é por isso que nós podemos dizer, eu estou salvo. Os meus pecados foram perdoados. Há pessoas que ficam ofendidas com isto. Acham que isso é como é que se diz, ser vaidoso, ou ser muito, falta uma palavra, presunçoso, exatamente, ser presunçoso, que é um exagero. Não, eu não digo isto por ser alguma coisa, por ter feito alguma coisa. Eu digo isto, afirmo isto porque a palavra de Deus me diz que todos os pecados, de facto, foram perdoados. Portanto, eu tenho a certeza da salvação, não pela minha obra, não porque tenha feito alguma coisa, mas por aquilo que, de facto, o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. E, portanto, também é verdade que um Deus que nos amou desta maneira, perdoou o nosso pecado desta forma, será que Ele merece que continuemos a pecar? Será que Ele merece que continuemos a viver no pecado? Será que Ele merece que deixemos que o pecado continue a dominar-nos? A deixar-nos dominar pelo pecado? Para que o versículo 13 começa dizendo, e quando vós estavais mortos nos vossos pecados, os nossos pecados nos separavam de Deus. E agora, em Romanos, no capítulo 6, o Senhor diz, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado. Antes estávamos mortos em ofensas e pecados. Agora estamos mortos para o pecado. Portanto, vemos a diferença. Passámos da morte para a vida, passámos da condenação para o perdão. Os nossos pecados foram de facto perdoados. Então, porque Deus perdoou os nossos pecados, vamos continuar a pecar? Não. Deus não merece isso. Deus não merece que nós pequemos. O pecado, irmãos, causou grande sofrimento ao Senhor Jesus. O pecado, os nossos pecados causaram grande sofrimento, um sofrimento que nós não conseguimos, de facto, entender em toda a profundidade, mas causaram grande sofrimento ao Senhor Jesus. Então, este Deus que nos amou e nos perdoa desta forma, merece que continuemos a viver no pecado? Merece que continuemos, de facto, a deixar que o pecado abunde da nossa vida? Ou que tenhamos esta atitude, nos considerarmos mortos para o pecado? Não deixar que o pecado, de facto, afete a nossa vida, afete, de facto, a nossa relação com Deus. Portanto, irmãos, os nossos pecados foram todos perdoados, sem exceção. Amém. Isto que o nosso irmão José disse agora é que é o seguinte. Este é o problema. Não me dou com isto. Bem, mas é assim.
os nossos pecados são mesmo todos perdoados? E eu levanto esta questão pelo seguinte, porque há alguém que pode dizer assim, epá, mas então, e quando eu caio no mesmo pecado? Ainda há bocado isso foi referido aqui e agora é oportuno enfatizar até esta questão, porque há crentes que têm uma luta contra o pecado e caem no mesmo pecado. E depois caem no mesmo pecado. E depois repetem e caem no mesmo pecado. E havia um crente que passava por esta luta e um dia, muito envergonhado, falou com o Senhor e disse, Senhor, eu venho aqui por causa daquele pecado que tu sabes. E sabem o que é que o Senhor lhe disse? Evidentemente que o Senhor não lhe disse, não é? Mas ele percebeu. O Senhor virou-se para ele e disse-lhe assim, qual? Qual pecado? Ou seja, o Senhor tinha-se esquecido. Porque a Bíblia diz, eu não fui agora aqui às Escrituras, mas vocês sabem que está aqui escrito, que o Senhor lançou os nossos pecados no mar do seu esquecimento e jamais me lembrarei deles. O Senhor não se lembra mais dos nossos pecados. De maneira que quando nós, eventualmente, caímos no mesmo pecado e depois vamos à presença de Deus muito preocupados, e fazemos bem estarmos preocupados, porque devemos corrigir a situação, e dizemos ao Senhor, Senhor, eu cometi o mesmo pecado, só podemos esperar da parte dele esta resposta. Qual? É que ele já se esqueceu. Isto esmaga-nos. A graça de Deus esmaga-nos. Há pessoas, sabem que vocês certamente, como eu, falam com muita gente, e há pessoas que dizem assim, mas se é assim como estás a dizer, então toca a pecar à vontade. Se o perdão é garantido, se o perdão é total, se o perdão é eterno, se o perdão é para sempre, então agora toca a pecar à vontade. Eu costumo dizer que quem pensa dessa maneira só demonstra que nunca percebeu o que é que foi o amor de Deus, nem a obra da cruz. Quem pensa desta maneira é nitidamente um descrente, um incrédulo. Porque o verdadeiro crente percebeu a sua condição. Percebeu a dimensão do amor de Deus e da graça de Deus para com ele. E o que ele pode apenas dizer é, Senhor, eu quero te seguir até ao fim do mundo. Tu fizeste isso por mim, até mesmo... Reparem que ele chega ao ponto de dizer, ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel. Carta a Timóteo. Não pode negar-se a si mesmo, ele não pode dar o dito por não dito, ele não pode dizer assim, olha, perdoo-te e agora assim, olha, afinal já não te perdoo. E são os homens que fazem isso. E um Deus que lida assim connosco merece da nossa parte uma consagração total para sempre. Que Deus nos ajude, porque Ele é digno. Lembrem-se, Ele já se esqueceu. E um Deus que age assim para comigo, como é que eu posso ter tal tipo de raciocínio? Por isso é que o apóstolo Paulo dizia, já o apóstolo Paulo era atacado nos dias dele, o nosso irmão José tirou há bocado de Romanos 6, que diziam, o pensamento era esse, porque então se a graça é assim, então toca a pecar à vontade. E dizer, de modo nenhum, disse Paulo, de modo nenhum. Nós que fomos, como morremos para o pecado, como viveremos nele. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. E este superabundar da graça em relação ao nosso pecado esmaga-nos. E é a graça que faz... Não sei se vocês já repararam que a graça... É importante, isto seria um assunto muito vasto para estarmos a falar nisto, mas é importante nós percebermos o que é que a graça faz. Sabem o que é que o apóstolo Paulo disse? Ele disse que fez mais do que todos. Depois ele diz assim, contudo não eu, mas a graça de Deus em mim. Portanto, vocês reparem que o que fez com que Paulo fosse tão realizador e fizesse uma obra tão incrível foi exatamente o entendimento da graça de Deus. A graça de Deus, ao contrário de levar alguém a pecar, pelo visto, leva alguém a viver uma vida consagrada e a realizar aquilo que mais ninguém realiza. É isso que faz a graça de Deus. Que Deus nos ajude. Se mais ninguém tem mais nada a dizer, dá-lhe, não é? Vais tocar no mesmo, mas não quer demais.
isso. Porque depois o Nando, o José e o Carlos vão falar no mesmo que eu estava a pensar. Mas pronto. É importante, pronto, nunca é demais, se calhar, focarmos no mesmo assunto, acaba por ser a certeza para nós. No capítulo 2 e versículo 13 da carta de Paulo aos Colossenses, vemos que na primeira parte do versículo é-nos falado, e isto já foi tocado, que o pecado trazia a morte e que nós estávamos separados de Deus por causa dos nossos pecados, e ainda mais por causa da incircuncisão da nossa carne, por estarmos separados, sermos um povo, sermos gentios e estarmos separados do concerto de Deus. E isto separa-nos e separava-nos de Deus. E na segunda parte do versículo, como temos estado a tocar agora, vemos que nós somos vivificados e a nossa união com Deus advém de termos todas as nossas ofensas perdoadas. E como foi falado, são todas as ofensas. Não há um pecado imperdoável, não há um pecado que venha à memória de Deus, como foi falado. Deus esquece tudo. Mas, no entanto, há seitas, e nomeadamente, atualmente, poderíamos falar nos calvinistas ou nos arminianistas. Nos calvinistas a dizer que Deus seleciona pessoas para serem salvas e pessoas para serem perdidas, e do outro lado, que já ouvimos mensagens do irmão Peter Cerqueira neste aspecto, em que ambos parecem ser diferentes, mas neste ponto são iguais. Os calvinistas dizem que Deus seleciona pessoas para serem salvas ou perdidas, e do outro lado, do outro extremo, os arminianistas de alguma forma tocam que a nossa salvação pode ser perdida, nós podemos perder a nossa salvação. Mas nesta carta, e especialmente nestes versículos, é-nos dito que as nossas ofensas, todas elas, são perdoadas. Todos os pecados que nós cometemos e no passado, cometemos agora e eventualmente havemos de cometer no futuro, todos eles foram perdoados. E foram perdoados no Senhor Jesus Cristo. Não há nada que venha trazer à memória, não há um pecado em que venha fazer com que a nossa salvação se perca. Muito pelo contrário. E se nós ao lermos Romanos, e eu gosto muito da carta de Paulo aos Romanos, e Romanos sensivelmente o capítulo 5, 6, 7, 8 e meados de 9, vemos Paulo a focar muito este tema por várias vias. E citando, e podemos ler na carta de Paulo aos Romanos, a partir do capítulo 5 e do versículo 20, em que Paulo diz: veio porém além para que a ofensa abundasse. E notem o que ele diz agora: mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Notem que ele agora, pegando nisto, nestes dois versículos, notem o que ele diz no versículo 1 do capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Na carta de Paulo aos Romanos, Paulo diz sensivelmente 6 vezes de modo nenhum. E se nós lermos este capítulo 6, ele diz 2 vezes de modo nenhum. E estas 2 vezes que ele diz de modo nenhum é em relação a nós permanecermos no pecado para que de alguma forma a graça abunde. E ele, perante esta questão, ele diz logo: de maneira nenhuma. Notem o que ele diz: nós que estamos mortos para o pecado, como é que nós ainda viveremos nele? Ou não sabeis que todos os quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se nós já morremos com Cristo, queremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus.
Notem agora, assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Mais uma vez ele a tocar. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Porquanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus, assim também vós. Considerai-vos mortos para o pecado. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Notem agora outra questão. Pois que continuaremos nós, e novamente ele a reforçar este tema, pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? E a segunda vez, de maneira nenhuma. Não sabeis vós a quem vos apresentar-vos como servos para lhe obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a quem foste entregues. E libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Notem, nós não queremos servir ao pecado. Nós entendemos claramente o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, fez para obter a nossa salvação e que nos dá isto de forma gratuita, faz-nos este favor que nós não merecemos. Nós, quando entendemos isto, a nossa vontade é mesmo de não pecar, porque nós entendemos o que isto custou ao Senhor e vemos com caro foi pago o preço pelas nossas almas. Por isso a nossa vontade é, muito pelo contrário, é de não pecar, porque a graça permanece sobre nós, ou porque a graça superabunda, independentemente de nós pecarmos. Muito pelo contrário, a nossa vontade é de nós servirmos e vivermos para Deus, porque nós agora já não somos servos do pecado. Muito pelo contrário, somos servos do nosso Senhor, e nós queremos fazer a vontade do nosso Senhor, assim como o bom servo faz a vontade do seu Senhor. E muitas vezes, e nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, quando dizia aquele que comete pecado, é servo do pecado. E todo o servo quer servir bem o seu Senhor. E nós, quando pecávamos, e temos a noção disto, quando nós pecávamos, queríamos pecar, mas era pecar bem. Porque o pecado era o nosso Senhor e nós queríamos fazê-lo da melhor forma que pudéssemos. E se nós fazíamos, nessa altura, fazíamos da melhor forma que pudéssemos, quanto mais hoje, nós que servimos ao nosso Deus com uma consciência limpa, com nós que fomos vivificados, que temos todas as nossas ofensas perdoadas, a única coisa que devemos querer e temos de ter o desejo é de servir o Senhor com o melhor que nós temos, com tudo o que temos. E se calhar com tudo é pouco. E é isto, estarmos entregues totalmente a Ele. E mais uma vez, nós não focarmos que a graça de alguma forma, e há muitos hoje que querem impor ordenanças, querem impor leis, querem passar a imagem que nós precisamos fazer mais alguma coisa para manter a nossa salvação. Não, nós não precisamos de fazer mais nada. Tudo o que o Senhor fez é suficiente. A única coisa que nós precisamos é de conscientemente entregar as nossas vidas, porque nós somos servos de Deus e queremos fazer a sua vontade pura e perfeitamente. Que nós possamos entender isto, compreender e perceber que Ele que riscou a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de uma forma era contrária, tirou-a do meio de nós e cravou-a na cruz. Como o Nando disse, esta cédula, quando nós nascemos, já temos a cédula, olha, pecador. Basta simplesmente chegar um momento em que nós começamos a pecar. Mas a partir do momento em que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, esta cédula não foi só riscada. Ela foi riscada, foi pegada e foi cravada na cruz. Para ninguém vá pegar nela e tentar meter ali, se calhar, um corretor ou escrever por cima. Muito pelo contrário, ela foi riscada, pegada e metida na cruz e esquecida para sempre. E ganhámos uma nova identidade, e esta identidade que nós temos é a identidade em Cristo. Que nós possamos perceber isto e, de facto, servirmos o Senhor com uma boa consciência e de facto, com tudo o que temos. Que o Senhor nos abençoe. Ok, vamos ficar por aqui, vamos ficar de pé e vamos terminar com a oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esta hora na tua presença, agradecemos pela tua palavra, agradecemos, Senhor, por a todos aqueles que de facto interviram
e te agradecemos acima de tudo pela sabedoria que tu nos concedes, Senhor, para entendermos com clareza a tua palavra. E, Senhor, continua connosco agora, nos leves em bem até aos nossos lares e, Senhor, que de facto nos dês uma noite de descanso e, se for da tua vontade, que amanhã vivamos para a glória do teu nome. Te agradecemos tudo e te pedimos tudo no nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. O culto já terminado.